Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou ler aqui uma carta, carta de chefe Seattle do Wanish para o presidente, qual presidente? Deixa eu vir aqui. Carta do cacique Seattle para o presidente americano. Então eu vou estar lendo essa carta aqui. Esse link aqui é esse aqui, que eu coloquei aqui agora. E esses dias eu peguei esse material, né, que é o material que eu coloquei aqui, Falha Humana, é o nome do álbum, e coloquei no meu perfil pessoal, porque são algumas imagens pesadas, algumas coisas assim bastante fortes, que tava na minha página, que eu tenho uma página, que eu já convidei vocês para poder apreciá-la, onde eu procuro colocar só o que tem de mais belo, né, só o que tem de legal assim que eu acho, que eu encontro. Então eu coloco nessa página, que as pessoas possam ver assim e se encantar, né? Que a gente tem assim, a gente vê tanta coisa feia no mundo, que é legal a gente postar assim as coisas legais, né? Não para que as pessoas percam tempo, mas para que elas venham assim e possam refletir também, né? Tipo aqui, eu dou um bom dia, ó, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores, né? Sempre ali com uma mensagem ali para as pessoas poderem refletir, que é o objetivo, né, para alegrar um pouco as pessoas. Alegre-se porque todo lugar é aqui e todo momento é agora. Então sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu venho aqui fazer algumas postagens e coloco ali algumas mensagens, né, algumas próprias, outras não. Antes de ler a carta, né, já que eu vim para essa página, aí eu acabei até de responder aqui as pessoas. Eu postei esse vídeo aqui. Vamos ver, eu vou rodar aqui para vocês verem. Aí depois eu comento. Vou deixar assim pequenininho, porque vai que pega nos direitos autorais, né? Então em vez de quando eu vou até dar... Opa, nem tanto. Volta lá. Vou até dar uma mexida aqui. Calma aí. Bom, ele veio pra cá. Não é bem assim, espera aí. Que eu acho que a internet deu umas travadinhas. E antes de subir apenas alguns pontinhos, ele vai... Vamos lá. Então, vou deixar rodando aqui quietinho sem mexer. Então o cachorrinho ali, né, esperando ali que parecer o elevador se abrir. Então essa é a parte interessante, curiosa, o animalzinho fazendo aí a maior festa. Então assim, o objetivo é mais postar coisas assim, coisas divertidas, né? Coisas divertidas, coisas bonitas. E eu usava essa página também para tentar acordar, alertar as pessoas, né? Só que a gente vê que esse trabalho de acordar é como assim, você não fala coisa de adulto para criança, né? E a humanidade ainda está nesse estado, né? Infantil. E então a gente tem que pegar leve, né? A gente tem que ir aos pouquinhos, né? E aí eu tinha um material muito pesado nessa página, que é esse aqui, que eu resolvi transferir para cá. Então eu deixei na minha página pessoal. Ó, cuidado com os humanos. Tinha outros piores que eu tirei. Ó, Ciência Fair, isso aqui é a experiência que fizeram aí na Rússia, né? Que era pegar um cachorro e costurar no dorso de um outro cachorro. Então eles sobreviviam, né? Ficavam um bom tempo vivos. Então aqui eu questiono, né? Será que, como assim, o que a ciência não está fazendo hoje? Se naquela época fazia isso aqui. Podem ter certeza que isso aqui eles já fizeram com humanos, né? Não tenha dúvida. Aqui as pessoas na internet muitas vezes postam isso como arte, como sendo uma coisa bela, mas eles pegam alumínio derretido e jogam de um formigueiro, aí forma isso aqui, né? Então os vídeos que foram divulgados, o pessoal admirando, nossa, que fantástico, né? Mas aí falam, né, formigueiro abandonado, mas no vídeo você vê formiguinhas andando aqui. Mas você acha que vocês iam fazer isso aqui, o formigueiro abandonado? Quem faz isso aqui acha que está preocupado se tem formiga ou não, né? Pessoas querem a arte, a tal arte, né? Essa arte sem noção, alguns sem noção. E as pessoas admiram, nem se dão conta, né? Que isso aqui, em escala cósmica, isso aqui é uma cidade que foi destruída, né? Por um metal derretido. Aqui é a carta que eu coloquei, né? Eu tinha colocado essa imagem aqui.
Essa imagem aqui, ó, é uma montanha feita só com crânios de bisões. Talvez os ossos, né? Porque talvez eles deixaram o crânio para colocar assim na... O crânio às vezes, né? Então assim, ó, tudo que eles mataram, os bisões, né? Os americanos ali na invasão da América. Então desde a invasão os índios vêm sendo massacrados. Não só os índios, os animais sendo tudo destruído. Esse vídeo, eu vou ler essa carta. Mas por que assim ler essa carta? Porque o que tem a ver assim com o canal, né? É porque a visão do chefe Seattle que ele dá é uma visão de quem tá assim, que a gente pode chamar assim de alguém desperto, né? O cacique, alguém que tem uma visão de fora da Matrix, né? E quando você começa a despertar e você olha para a Matrix, o que você vê é um absurdo, né? Você não tem que ser gradativo, tem que ser gradual. E você se vê como algo que saiu dessa Matrix, porque você nasce aqui dentro, né? Então se você nasce dentro de um contexto, você vai ter muita dificuldade de despertar, de se ver, de se olhar, né? O absurdo que se vive, o absurdo que se é, né? Então eu quero trazer essa realidade, né? É isso que eu tento passar aqui, né? Mostrar o quanto isso tá fora assim, de contexto, tá fora de qualquer coisa real, né? E a gente tem dificuldade de ter esse olhar de fora, né? E esse cacique, na carta dele, ele traz algo assim, um olhar bem de fora, embora ele não esteja muito distante, né? Porque ele ainda é humano, tá aqui, mas ele traz aquele olhar de quem ainda de quem não perdeu o vínculo com a natureza, né? De quem não perdeu a sua natureza. Então ele fala assim de dentro da natureza para uma espécie que ele vê, né, completamente alienante, que você não tem como descrever, né? Mas na visão assim, você vai ver um absurdo, assim, colocando assim de palavras bem diretas, é algo que para a estupidez, né? Tudo que você vê, cada detalhe que você vê nessa sociedade, por máximo que você use, né, para estar aqui, mas você começa a perceber isso, né? Isso pode ser chocante para uma pessoa que desperta assim de uma vez, né? E ela vê o absurdo, o bicho que ela estava vivendo, né? Mas quando o despertar é gradativo, você pode ir digerindo essa informação, assimilando esses processos e se harmonizar, né? Entender o seu contexto dentro, digamos, da sociedade, né? Sem, digamos, sem ser uma falha, não seria essa bem a palavra, mas sem, digamos, ser um problema para a sociedade, né? Que nem aquela pessoa que revolta e quer destruir tudo. Não, você se harmoniza, né? E deixa que se faça a vontade do todo e não a sua. E assim você vai tendo mais percepções de como atuar. Mas aqui o importante é ver esse abismo de dimensões que existe, né? Embora aqui ainda está muito próximo, né, do índio ali, falando do homem branco, né, o que via, porque assim, pro índio, o homem branco era algo completamente alienante. Então enquanto eu leio, eu vou comentar. Mas deixa eu só terminar aqui, falando aqui do cachorrinho. Então mesmo então essa aqui, né, era aqui deixa eu passar aqui o restante. Então era coisas muito fortes, né, aqui ó. Quanta vida, isso aqui foram os testes atômicos, né, feitos no mar. Então tem vídeos aí no YouTube que vocês podem ver dos testes. E a devastação é incrível. Então assim, eles estouram uma bomba para fazer teste. Então assim, quanta vida marinha não se perde, né? Assim, bom, não vou comentar assim. As pessoas realmente não pensarem nisso, né? Não pensarem nesse tipo de destruição. Hoje, por exemplo, as pessoas podem até... Elas não ligam, são as pessoas que estão soltando fogos. Por exemplo, se solta fogos, tem cachorros aí que morrem. Sempre quando tem, né, grandes festivais, final de ano agora, né? Eu não sei, quem tem bichinho em casa, acho que seria bom até colocar um protetor de ouvido, né, no ouvido do animal, né? Eu acho que ele tira, sei lá, mas dá um jeito. Ou coloca ele num quartinho onde tem um abafador de ruído, né? Porque os animais, tem animal que realmente fica muito estressado, né? E acaba tendo ataques e morrendo, ou seja, morrem muitos animais, sem contar os animais que morrem em ar, né? Porque começa a estourar os fogos, os animais que estão dormindo, eles saem apavorados, né? E no meio das bombas, tudo, e ali por impacto de choque, acaba matando, né, esses animais. Então essas pessoas que estão soltando bombas, fogos, não vai se preocupar com uma coisa como essa aqui, né? Teste, fizeram testes, isso ainda fazem, né? Esses caras fazem absurdos. Esses caras que fazem testes atômicos, no país deles, soltavam radioatividades em fazendas para ver qual era o efeito que fazia nas pessoas, as pessoas sem saberem, né? Então assim, hoje
como a mídia tá lá em cima, as pessoas estão mais espertas, eles vão lá pro país africano, então fazem festa de vacina, fazem teste de não sei o que, né? Matam as pessoas e mandam as ONGs lá e falam, olha, nós estamos ajudando essas pessoas, né? Ainda posam de bonzinhos, então essas pessoas não conseguem ver isso, né? Então, quem estoura fogos tá longe dessa, é um abismo de dimensão, não vai entender isso daqui, né? Não vai entender o que é feito, não vai entender o que, né, movimenta o mundo desses homens brancos, por assim dizer, né, se referindo a esses controladores, essa elite. Então são poucas fotos, aqui uma mais simbólica, né, uma criança aqui que consegue sorrir, né, como se estivesse se escondendo ali dos soldados, ao que dá a entender aqui é uma bandeira, acho que de Israel, Israel não, é da Palestina, né, que, bom, não vou entrar muito nessa questão porque assim, é forte, né, lá eu acho que eles matam muitas crianças. Aí tem a justificativa, não, tem alguém jogando bomba. Opa, abri o vídeo errado aqui, isso aqui é um vídeo que eu estou vendo no momento. Vídeo é programa inteligente, né? Recomendo também, muito bom, né? Esse Jorge Antônio Ouro aqui tem um grande conhecimento, então sempre compartilhando aí com a gente. Vale a pena ver. Bom, o que eu abri aqui, até esqueci. Mas aqui na Palestina, né? Israel. Aí eles falam o que? Eu ia abrir isso aqui. Fala que eles estão jogando bombas, né? Por causa que tem os pessoal lá que joga aqueles foguetes lá para cair em Israel, né? Em represálias eles vão acabar com toda a faixa de Gaza, né? Diminuindo ainda mais. Então assim, só porque tem um mau elemento no seu bairro não significa que ele deva ser destruído porque tem muita pessoa boa, né? E quem sofre com isso são as crianças, são os adolescentes, né? Então assim, é algo assim injustificável. E o que pode fazer? Eles podem infiltrar algumas pessoas, vai lá, ataca nós, né? Como eu faço a bandeira, o que mais esse pessoal da elite faz e usa. E aqui mais uma imagem simbólica, né? Para as pessoas refletirem a respeito, que é uma criancinha, algo novo, né? Traz o novo e enfrentando um monstro, né? Algo assim de proporções que incomparáveis, né? Mesmo assim a criança tem aquele espírito, ela traz aquilo de revolucionar, de trazer. Infelizmente ela vai ser desviada, né? Pode, vamos supor, crescer aí um terrorista, porque o terrorista é o quê? Não esses patrocinados, esses americanos, esses terroristas com CNH, né? Que é com carteira de trabalho, que tava agindo ali na Síria, que é uma piada, os caras são financiados, assim, mensalmente recebendo salário. Mas esses que... o que vai sobrar disso, né? As crianças que os soldados entraram lá, estupraram suas mães, suas irmãs, né? E mataram e viram isso. Isso aí tem relato de soldados que vêm e falam: nós éramos invasores, né? Quando você entra, se você fez alguma besteira, para não falar a palavra pior, se você entrou numa casa, você fez alguma besteira, matou alguém, eles matavam a família toda para não deixar testemunhas, né? Então assim, as pessoas não têm noção do que é esse sistema, ao que muitos ainda vangloriam, né? Ao ver aí manifestações pedindo intervenção americana no governo, aqui no Brasil, né? Para ver o quanto essas pessoas estão alienadas, enquanto elas não têm consciência global, né? Você sabe o que se passa, entre aspas, você sabe o que se passa na sua aldeia, né? Mas o mundo é desconhecido. Então é fácil falar, aquele país é não sei o que, é uma maravilha, né? O tal American Dream, sonho americano, né? Eu já estou prolongando demais, mas só para finalizar aqui. Então, né, finalizou ali com a última imagem. Então tinha algumas mais, tem outras mais, eu vou deixar. Eu estou me distanciando um pouco desse material, né? Se não poder falar algo bom para despertar. Falei, olha, é um absurdo o que vocês estão vivendo, acorda, né? Isso aqui é mais uma forma de dar um sacode, né? Não de assustar, de atormentar as pessoas. Embora reconheça que possa ter esse efeito, mas é preciso mostrar. Se alguém não fala, olha, você tá com uma ferida no pé e tem bicho, tá apodrecendo, a pessoa vai perder o pé e vai morrer de infecção. Então é preciso mostrar, apontar, porque eles não estão vendo. Uma hora que viu, ok, já para por aí, né? Continua fazendo outro trabalho interessante. Então esse trabalho era mais pesado que tinha ali nessa página aqui, que eu decidi tirar. E deixar os vídeos mais bonitinhos, as fotos mais legalzinhas, né? Mas mesmo assim ainda tem um pouco de conscientização, né? Que é o trabalho. Não adianta você vir fazer um trabalho bonitinho se você não puder colocar algo, né, que vai levar as pessoas a um outro patamar. Então tem aqui ó, tirinhas para refletir. Então vou ter alguns quadrinhos, né, sempre para fazer as pessoas pensarem.
humor, ó, refletir sabedoria, umas frases bem... E um pouquinho que ficou aqui, né, que era um álbum aqui sobre o sistema, eu até mudei, ó, pensando fora da caixinha, coloquei uns temas mais atenuantes, então vem dando uma atenuada. E aquele álbum que era mais forte, que era o Banfei, eu tirei, né, porque tem que pegar leve, né, com as pessoas, e à medida que as pessoas forem despertando, elas sim vão estar abertas ao entendimento maior, né, cada coisa no seu passo. Eu falo aqui que tem muita coisa, tem muitos absurdos que a maioria das pessoas aqui não vão saber, né, isso aqui esse mundo vai mudar, vai ser revolucionado, e essas coisas vão ser deixadas para trás, né, por exemplo, quem matou Kennedy, né, foi o próprio governo e tal, né, quem destruiu as Torres Gêmeas, essas pessoas não vão nem saber, né, vai ficar esquecido. Então quem sabe, sabe, quem não sabe, já foi, já era, né, veio uma nova humanidade, essa é esquecida, assim como várias outras, né, está enterrada aí embaixo dos desertos, digamos. Então, ok. Então, só que aí, ó, só pra gente ter uma ideia, tem aquelas frases eu sempre procuro deixar por aqui, né? Eu sempre costumo usar. A internet está um pouquinho lenta hoje. Ó, se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que pode dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. 7 passos para dominar o ego, né? O primeiro, não te sentir ofendido. Liberta-te da necessidade de ganhar, liberta-te da necessidade de ter razão, liberta-te da necessidade de ser superior, liberta-te da necessidade de ter mais, liberta-te da necessidade de identificar-se com teus êxitos, liberta-te da necessidade de ter fama. É o que as pessoas correm atrás, né, de tudo isso. Se ofendem, né, elas querem ganhar, querem aquela coisa de competitismo, e isso está na frente da alma. A tua alma quer florescer, quer expressar, quer assumir o controle, né, quer você mesmo, né, quer você. E só que aí as coisas que você foi programada, a programação não deixa. E deixa eu pular lá, então lá pro Osho. Ó, no semblante do animal que fala, esse aqui, ó, no semblante do animal que não fala, há todo um discurso que só um espírito sábio é capaz de entender. E o Osho, né? A mente se acha que sempre é mais fácil correr e lutar, porque assim tem alguma coisa para fazer. Se disser à mente não faça nada, isso é a coisa mais difícil. Então fica aí, né? Tem essas dicas, esses álbuns que eu deixo aqui. Então fica mais uma vez o meu convite. E então falando aí sobre essa coisa de abandonar o ego, então hoje vem, não faça nada, né? Enquanto a Matrix vem, faça tudo, se forme, você tem que se formar para ser alguém, né? Realmente a gente precisa, né, criar uma estabilidade, uma estaca aqui, porque nós estamos na Terra, mas não venda sua alma por isso, né? Então você consegue meditar mesmo fazendo algo, né? Aquela meditação consciente. Então enquanto você faz, enquanto o seu personagem faz os deveres de um personagem, você pode estar em estado de meditação não fazendo nada, não se identificando, então sua alma vem ancorar, e as transformações que precisar fazer, você vai ser uma pessoa mais intuitiva e vai conseguir dar conta nisso. Umas tirinhas aqui bem interessantes, né? Aqui ó, uma bem curiosa. Algumas eu até que fiz a tradução, né? Grande parte, às vezes eu pego a tirinha em inglês, em outra língua, e coloco ali a tradução. Então tem essa aqui, ó. Sim, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade. Então uma criancinha falando pro senhor adulto, né? Aqui, ó. Eu quero felicidade, né? O executivo perguntando ali pro monge, eu quero felicidade. O monge vai lá primeiro, remova eu. Isso é o ego. Segundo, retire quero, que é o desejo. Agora tudo que lhe resta, né, a felicidade. Então assim, alguns conceitos bastante simplistas, né, que precisa refletir um pouquinho. Assim, de forma bem direta, as pessoas às vezes têm dificuldade para interpretar. Então é isso aí, fica essa dica, né? Aqui o Pequeno Príncipe, ele sempre tem umas coisas bem legais. Um livrinho aí aparentemente um livrinho infantil, mas que todas as pessoas deveriam ler. Ó, somente com o coração nós podemos ver com clareza. O essencial é invisível para os olhos. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Mas o mais interessante é essa parte aqui. Bom dia, senhor. Essa aqui é a parte do livrinho, né? Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é preciso mais beber. Então é uma pílula que você
toma lá e não sente mais sede alguma. Por que vende isso? Né, perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Né, aqui, ó, os peritos calculavam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? Né, perguntou o príncipe. Então assim, você não vai precisar tomar água, então você não vai perder tempo tomando água, né? Você ganha esse tempo. E o príncipe quer saber o que se faz, né? Aí o vendedor, o que a gente quer, o que a gente quiser, né? Você faz qualquer coisa que você quiser fazer, é um tempo extra. Aí o príncipe responde, pensou o pequeno príncipe. Ele pensou na cabeça dele, não respondeu, né? Se eu tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte, né? Que é a fonte de água. Então assim, é coisa simples, né? De a pessoa perceber e entender, digamos, sair dessa loucura do automatismo de querer ganhar algo. Quando as pessoas pensam que estão ganhando algo nessa matrix, elas estão perdendo, né? Isso que elas não percebem. Ok, então fica essa dica aí. Então aproveitei aqui para mostrar então a página e aqui o vídeo, né? Eu estou enrolando aqui, não falei do vídeo. Então, mesmo num vidinho assim, né, legalzinho, as pessoas, por falta de interpretação, elas acabam mais condenando, né? Eu vou colocar aqui mais o meu comentário, não a condenação delas. É o que condenam, né? Que o dono aqui não merece que um cachorrinho faça uma festa dele, porque ele aparentemente ele ignora o animal. Mas ele não está ignorando. Certamente, né, que nem eu coloquei. Alguém pediu, nossa, que legal, vamos gravar isso que o cachorrinho faz, né? Então vai lá, eu vou gravar quando você chegar, né? Aí você faz com que o cachorro faça isso pra gente gravar. Então por isso que o cara ignora, porque o cara não vai ficar lá acariciando o cachorrinho meia hora, né? E o cachorrinho não vai lá fazer a festa pra gravar pra gente tá vendo. Então o cara parece ignorar pro cachorrinho vir pra cá, né? Ele até faz 2 vezes com a mão, vai lá, né? Faz lá a festinha lá. Então as pessoas já condenam o cara, o cara ignorou o cachorro, o cara não merece o cachorro, né? Então as pessoas estão num processo invertido, né, de julgamento, antes de ver, apreciar, nossa, que legal, né, o cachorro é bacana, né, eu coloco, nossa, se o cachorro fez essa festa toda pro cara, é porque o cara é muito carinhoso com o cachorro, né? Então assim, né, não é por causa de um momento, as pessoas já julgam por causa, né, então a gente tem que prestar mais atenção, né, tem que observar mais, né, tem que ir além do que, né, a simples vista parece mostrar. Então assim, né, pra mim é fácil olhar, ter essa visão, porque a gente que vê vídeos de OVNI, que é muitos fakes, né, a gente já vê a pessoa ali ensinando, então fica mais fácil ir além, né, até do que a pessoa está pensando. Então ok, vamos lá pra cartinha, e deixa eu só olhar o tempo aqui, nossa, já vai 22 minutos. Então a imagem, eu vou deixar esse link para vocês, se quiserem ver. Essa eu não li, né, esse documento eu pesquisei agora no Google, só para pegar algo de um link, né, e não precisar dar necessariamente lá do meu perfil, porque muitas pessoas às vezes acabam não tendo acesso. Carta do chefe Seattle, do Washnish, né, para o governo americano. Então eu vou ler só essas 2 partinhas que vai dar uma introdução. Os índios do Varnish habitavam a região onde hoje se encontra o estado americano Washington, no extremo nordeste dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, logo acima dos estados de Montana, Idaho e Oregon. No passado, era um paraíso na Terra, região inspiradora de uma das mais lindas poesias dedicadas à natureza. O discurso que o chefe indígena do Varnish, chefe Seattle, fez ao governo americano na época, hoje ainda sendo bela, mas não mais um paraíso. Sua cidade mais famosa é Seattle, nome dado em homenagem ao chefe. Uma beleza de outro tipo que infelizmente vem gerando graves problemas ecológicos. Os índios migrados pelo Puget Sound para a reserva Port Madison, o chefe Seattle e sua filha estão enterrados lá. Então assim, o governo americano, como que funciona a coisa, né? Eles querem uma região, os índios já viram como que funciona, né? Já desde quando foram colonizados, né? E tem muitas histórias, né? Mas não vou entrar em detalhe dessas histórias. Eles sabem que se os americanos querem algo, eles têm que sair, né? Se eles fazem isso com o país, se quer algo com o país, eles botam o país de joelho. Hoje, né, a gente sabe o que está acontecendo. Com índios, né, que já tiveram o povo massacrado, os animais massacrados, né, eles podem envenenar. Hoje está acontecendo isso aí aqui no Brasil mesmo, né? Tem até naquela guerra lá dos agrícolas lá, não sei das quantas, né? Dos grileiros, né?
Então eles estão passando com o avião assim, jogando veneno em cima das pessoas, né? Aquelas que pulverizam a lavoura, vão lá nas aldeias indígenas, né? Ou nas ocupações e jogam veneno lá em cima, né? Quem vai fiscalizar esses caras se está tudo assim macomunado, né? Essa elite. Então os índios já sabem disso, né? E se eles pediram a terra, vão ter que deixar a terra. Então o que fizeram, né? Por causa que é uma coisa mais moderna, então eles não estão chegando mais e exterminando todo mundo. Eles falam, ó, vão para tal lugar, a gente tem um lugar assim para vocês, né? Aí os caras são obrigados a pegar toda a família, todo o povo, né? Que era os donos reais da terra e mudar, porque a terra tem outro dono, porque a terra, o dono da terra agora é quem tem um papel assinado lá, eu sou o dono da terra, né? Então, as verdadeiras pessoas que viviam ali tiveram de se retirar, né? Foram expulsos, porque isso aí é um convite, o governo vai lá e fala, ó, nós estamos querendo comprar a sua terra. Então eu vou ler aqui e vou comentando à medida que se comenta. Aqui essa parte fala mais da fraude, eu vou pular para a gente ganhar tempo. Aqui a tradução portuguesa, que é uma das mais famosas versões da década de 70, transcrevemos a publicação americana original. Então está mais original, aquela que eu publiquei eu não sei ainda se está original. Do Dr. Henry Smith, 1887. A foto do grande chefe Seattle, de 1787 a 1866. Abaixo é de MS original, encontra-se na Universidade de Washington. Quem tirou essa foto aqui então foi esse senhor, esse indígena que mandou a carta. Discurso feito, vamos lá então na carta. Discurso feito pelo chefe Seattle ao presidente Franklin Pierre em 1854. Depoimento do governo americano depois do governo americano ter dado a entender que desejava adquirir o território da tribo. Então aqui já as palavras já é a carta, né? As palavras lá do chefe. O grande chefe de Washington mandou dizer que deseja comprar as nossas. Eu vou deixar minha carinha aqui, né? Eu acho que, ou não sei se atrapalha, sei lá. Vamos lá. O grande chefe de Washington mandou dizer que desejava comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isso é gentil da sua parte, pois sabemos que ele não precisa da nossa amizade. Vamos, porém, pensar em sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. O grande chefe de Washington pode confiar no que o chefe Seattle diz, com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na alteração das estações do ano. Ou seja, são pessoas que não mentem, né? Que não vêm pela mentira, pela enganação. Então é um povo que vive mais aquela coisa de estar mais conectados. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem, né? Ou seja, são firmes, né? Que não é aquela coisa, não é mentira que ele está falando, e fala pela verdade. Como podes comprar ou vender o céu, ou o calor da terra? Tal ideia nos é estranha. Então aqui é a parte de quem está numa dimensão diferente, de quem nunca viu esse tipo de coisa, né? Como a gente reflete a respeito, né? Como alguém pode ser dono de uma terra que você nasceu, a terra já estava aqui. Você vai morrer, a terra vai continuar. E você era dono de quê? Né? Então essa ideia de posse, ela é assim, ela é uma ideia virtual, assim como o nosso dinheiro, né? São meios de controle, por assim dizer. Então tem aí o vídeo Barras da Matrix, Dinheiro, que fala sobre o dinheiro, que eu acho que eu não chego a falar tanto como eu falaria hoje se fosse fazer um vídeo atual, né? Que é um meio de controle mesmo, né? Todos os mundos que é dominado por uma certa facção, né? De seres, eles tentam infiltrar o dinheiro para ter esse meio de controle, né? Que aí antigamente era até conhecido como Black Money, né? Para quem fez as alianças lá com os supostos, né? Então fez lá o Black Money em referência à magia negra, né? Magia negra, dinheiro negro, Black Money. Então conseguiram implantar com sucesso, né? Então o que seria a magia negra, né? Astral, aquela coisa de magia, de mágica, né? O dinheiro é isso materializado, né? Não significa que nós, né, não devemos tentar nos virar com isso, né? Que não é que significa que você tem que repudiar o dinheiro, o dinheiro é coisa ruim, né? Não, né? Nós temos que pegar essas armas, né? E que seja, usa contra a própria Matrix. Uma faca você pode usar para cortar um alimento, né? Ou até para matar uma pessoa. Então, faça o uso sábio das coisas, mesmo que essas coisas, a princípio, tenham uma origem negativa, né? Até que futuramente isso possa ser revertido, mas no momento a coisa é assim.
Vamos continuar aqui. Como pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia nos é estranha. Então essa é a questão, é estranho, é esquisito, é inconcebível. Quanto mais você despertar, mais você vai perceber essas coisas que a gente tinha como naturais, como comuns, como normal, que as pessoas fazem todo dia, mais você vai ver isso estranho, mais você vai ver o absurdo que tem nisso, né? E você vai ter que conviver com isso. Então por isso que você vai ter que ter maturidade espiritual para entender a brincadeirinha das crianças. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-los? Cada torrão dessa terra é sagrado para o meu povo. Cada folha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as recordações do homem vermelho, né? Então aqui ele joga tudo muito pro lado também pessoal, né? Porque o índio também é uma pessoa, né? Embora mais desperto, mas ainda tem um pouquinho de ego, né? Porque o índio não era aquele ser totalmente desperto, né? Porque, por exemplo, eles matavam animais ainda, um ser que é introduzido na natureza. Eles tinham condições, sim, né? De se levar nesse quesito, nessa questão, mas não, a característica desse povo era essa, né? Então assim, do índio. Então assim, não é uma questão de julgamento, mas que eles poderiam, porque todo povo, eles podem se elevar ainda mais, né? Eles têm um patamar, então eles ficaram nesse patamar, né? Porque estavam em harmonia tanto. E o que aconteceu? Eles foram perturbados por uma outra raça predadora também, que foi a humana, né? Agora, se eles porque toda raça digamos assim, ela eu não vou dizer supervisionada, mas é cuidada pelo cosmos. Elas tendem a florescer e a ganhar as estrelas, né? Ou ascensionar, né? A outro plano de dimensão. Então, se eles passam desse ponto, eles poderiam estar numa outra dimensão, digamos, dos seres que fizeram, né, na Terra. E antes de vir os invasores, eles ascensionam, né? E quando chega aqui os invasores, é outra sintonia, são dimensões diferentes, já não encontra mais, mas chegaram e encontraram eles lá, ainda estavam lá. Quanto tempo eles tiveram para fazer essa transformação, né? Mas não, muitos índios a gente sabe que também são como bárbaros, né? Eles têm essa introdução com a natureza, mas tem aquele lado de matar os animais, de iniciações das crianças, né? Que muitos induzem sofrimento da criança, tem aquele lado dos índios que faz do negócio das formigas. Eu vi um que a gente torce para não ser verdade, né? Mas é uma tribo também da Amazônia, que as crianças que nascem defeituosas, eles vão enterrar as crianças, né? Porque é defeito, porque é uma má, né, presságio, né, que vai ter colheita, vai faltar animal. Então, se tiver criança defeituosa, né, então enterrava a criança e deixava a criança morrer, né? Então, tem coisas que a gente vê que, assim como tem absurdo na sociedade de homem branco, nas outras também, né? Mas não vão entrar muito por esse lado. Vamos só ver que realmente eles estavam no outro patamar e chegou a alguém que estava no patamar ainda muito mais alienante, né? Eu quero passar aqui essa dimensão para que vocês consigam se colocar no outro patamar e olhar para a nossa própria sociedade e ver o que tem aqui de que não casa, né? De coisas que não parecem ser reais, né? Porque a gente olhando a doença, você pode tratá-la, né? O homem branco esquece a sua terra natal, quando, depois de morto, vai vagar por entre as estrelas. Quando depois de morto vai vagar por entre as estrelas. Os nossos mortos nunca esquecem essa formosa terra. Esse aqui é interessante, né? O homem branco esquece sua terra natal, quando, depois de morto, vai vagar por entre as estrelas. Então ele tinha já um conceito de que a gente morre e a gente volta às estrelas, né? Talvez, será que ele sabia realmente o que estava falando? Né, com profundidade? A gente sabe que muitas tribos indígenas mantêm contato com visitantes extraterrestres. Os caras vêm e visitam eles, né? Digamos assim, normalmente, né? Eles veem aquilo com uma natureza, né? Algo comum, né? Mas eles sabem que não pode expor aquilo para o homem branco, né? Para o bicho, para os selvagens, os verdadeiros selvagens da selva de pedra. Então, se você for lá na tribo indígena que tem contato, eles não vão falar nada para você não vai saber, né? Então há essa dificuldade. Os nossos mortos nunca esquecem essa formosa terra. Então assim, você mantém o vínculo com onde você esteve, né? Mantém a ligação, né? Não é aquela coisa de desprezar. Usei e tal, já era, né? Pois ela é a mãe dos homens vermelhos. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. As cristas rochosas, os sumos da campina, o calor
que emana do corpo de um Mustang, acho que é um cavalo, é o homem. Todos pertencem à mesma família. Então você vê que, né, ele coloca aqui, ganha até um tom poético, né, as palavras dele. Isso também dificulta a compreensão do homem branco, porque o homem branco, o homem branco, daí eu já falando como se fosse índio. As pessoas da Matrix, né, se você joga um pouquinho de poesia, eles têm dificuldade de interpretar, né? A gente sabe que nem o moço lá, o cachorrinho, né? As pessoas já veem, o cara desprezou o cachorro, né? Não merecia aquele cachorro, né? O cachorro não merecia fazer aquela festa toda pra aquele cara, né? Então as pessoas têm uma dificuldade imensa de interpretação. Então se você não vai direto na lata, elas não entendem, né? Se não dá aquele sacode. Então se ele começa a fantasiar, o cara gosta da formiguinha, né? O cara gosta do ar, né? As pessoas não tá nem aí pro ar, não tá nem aí pra água, né? Então você tá falando com pessoas que desprezam tudo, né? Então assim, você vê a separação de dimensão. Portanto, quando o grande chefe de Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, ele exige muito de nós. O grande chefe manda dizer que irá reservar para nós um lugar em que podemos viver confortavelmente. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Olha só, né, que é o grande chefe que ele fala que é o presidente, né, dos Estados Unidos, que queria a terra deles. E o presidente, né, falando que vai cuidar deles como um pai. Ó, que legal, que bonzinho que vocês são, né? E para você ver, a gente até queria ter a carta do presidente, né, para colocar aqui, para ver como que é alienante, né? Você chegar pro índio, como queremos comprar a sua terra, né? A gente quer, mas vamos tentar negociar, né, amigavelmente com os índios. Se eles não aceitarem, nós expulsa eles. A gente sabe que funciona assim, né? Mas só para ver as ideinhas que botaram nessa carta, né? A presunção, digamos. Ele será nosso pai e nós seremos filhos dele. Portanto, vamos considerar a tua oferta de comprar a nossa terra, mas não vai ser fácil, porque essa terra é para nós sagrada. Esta água brilhante que corre nos rios e regá-los não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Se te vendemos a terra, terás que lembrar que ela é sagrada, e terás de ensinar a teus filhos que é sagrada e que cada reflexo espectral da água límpida nos lagos conta os eventos e as recordações da vida do meu povo. Aqui ele mostra o quanto ele é ingênuo, porque ele acha que o homem branco vai chegar e vai preservar algo. Ele ainda acha, né, que o homem branco vai, digamos, ter uma condução semelhante a deles, né? Não sei se ele colocou aqui realmente ingênuo ou ele quis passar algo, porque essas cartas esses registros, essas coisas materializadas, né, materializa não algo real, mas um ensinamento, né, não algo que ele estava passando ali pro cara, porque ele sabia que o cara ia vir destruir tudo, né, mas ele coloca como se fosse ficar um ensinamento para a posteridade, para as pessoas verem, né, e ver, nossa, perceberem isso que a gente percebe aqui, né, o mínimo, pelo menos, né. Então, talvez não seja ingênuo, ele apenas colocou não para o cara que recebeu, mas para os demais que fossem ler, como ensinamento. A espiritualidade, ela age dessa forma, né? Como eu digo, o ensinamento é algo que se materializa, né? Não com aquele objetivo que parece à primeira vista, claro, né? É aquilo, é para aquilo, não. É que nem quântico, né? Que se desdobra, se multiplica. Então ele coloca aqui, digamos, na palavras dele, da pessoa, né, imaginava que os caras que vêm dominar, que estão querendo já tomar tudo, fosse tratar com carinho, com o mesmo que o índio trata, né? Como se ele não tivesse noção da dimensão que o separa, né? O rumorejar da água é a voz do meu pai, a voz do pai de meu pai. Os raios são nossos irmãos, eles apagam nossa sede. Os rios, os rióis, talvez os riachos, os rios transportam nossas canoas e alimentam nossos filhos. Se te vendemos nossa terra, terás de te lembrar e ensinar a teus filhos que os rios são irmãos nossos e teus, e terás de dispensar aos rios a afabilidade que darias a um irmão, né? Sabemos que o homem, aqui para o parágrafo, então aqui, ó, para o homem branco, tratar a água, o ar,
né, a luz do sol, como entes, né, é algo alienante, né? Coisa de New Age, coisa de natureba, né? Então, para nós, se você voltar lá para sua infância, para sua adolescência, eu também tinha, para mim isso aqui era a mesma coisa que nada, porque você nasce num sistema que te mostra isso, né? Te mostra, por exemplo, a água, o desperdício, né? O ar tá sempre aí, né? Como se não tivesse importância, né? Mas à medida que você vai despertando, você vê que isso, né, é até mais importante que a vida humana aqui destruindo, né? Não tem assim comparar não tem porquê, né? A gente vê assim, a gente vê vida em tudo, né? Então você percebe essa ligação que esses índios tinham com a Terra, o quanto era valioso para eles, né? Aí você chega um ser que vê apenas coisas, né? Um ser, né, que é lá o caso é o homem branco, que vê coisas nos animais, que vê coisas nos seus familiares, né? Que se juntam por interesses, até em suas famílias, né? Que são ligações de interesses, né? Então nas próprias pessoas eles veem coisas, veem recursos naturais, veem escravos. O que pessoas que agem assim vai ter algum valor pela terra? Aquilo lá é só o que ele poder extrair daquilo é valoroso para ele, né? Só o que puder gerar de dinheiro, de lucro. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um lote de terra é igual a outro, porque ele é um forasteiro que chega na calada da noite e tira da terra tudo o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga. Então isso aqui é muito forte, porque realmente ele fala que ele dá na lata aqui, ó. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga, né? Ele vê aquilo como o homem sempre vê aquilo como uma região hostil, né? Que tem que ser conquistada, tem que ser dominada, né? Tem que ser posta de joelhos. E depois de conquistar, ele vai embora, deixa para trás os túmulos de seus antepassados e nem se importa. Arrebata a terra das mãos de seus filhos e não se importam. Arrebata a terra das mãos de seus filhos e não se importam. Ficam esquecidos da sepultura de seu pai e o direito de seus filhos à herança. Ele trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas como ovelha ou ninhaça, miçanga cintilante. Sua voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto. Então aqui ele coloca, né, que o homem ele vem, ele destrói a terra, ele rouba a herança, digamos, de seus filhos, porque a terra ela fica aqui para quem? Para a nossa descendência, né? Para os filhos. Então uma raça que não vive esse momento, digamos, esse momento comprimido, esse momento excluso, né, que vive não é fora do tempo, né, quando não entra na questão de tempo, mas esse tempo de Matrix, que ele é encolhido, diminuído, né, que eu nasci aqui, eu vou morrer daqui tanto tempo, então não me interessa o que acontecer depois. Então, o homem parasita, ele age dessa forma. Se ele destruir tudo, ele vai morrer mesmo, né? Quanto tempo vai demorar para a Terra excluir todos os recursos? Né? Daqui 100 anos? Daqui 100 anos eu não estou mais vivo, então para mim não me interessa, né? Então, mostra um ser que não tem essa conexão, ele não tem eternidade em si, né? Porque você que está despertando, você já percebe que você é eterno, isso aqui é transitório, né? Mas não é por isso que você vai respeitar a Terra, porque você quer que ela continue aqui, né? É porque você se conecta a ela e você é parte dela, você sente, né? Não tem aquela coisa de preservar por interesse, né? Porque a princípio o homem ele começa a preservar por interesse, porque se não se preservar nós vai perder tudo, né? Meus filhos, né, não vai ter nada. Então aquela coisa tipo de eu sou bonzinho, né? Vamos preservar. Mas não, você vai além disso, você sente uma maior conexão, né, de todo, de que isso é parte do teu corpo, né? Então por isso que você preserva, né? Não é que nem o homem parasita, né? O homem branco que vem destrói tudo, depois eu acho que quem tiver aí se vira, né? Como se não tivesse continuidade. Então é o homem morto, né? Aquele tipo de pessoa que quando morrer, realmente morreu, né? Porque aquilo não tem continuidade, porque ele não criou, digamos, sua continuidade. Ele não viveu para continuar. Ele viveu apenas essa vida, né? Então assim, são esses abismos que estão sendo colocados, né? Quem tem aquela percepção de tempo, então mesmo que o índio possa não saber que volta e reencarna, né, bem detalhadinho, mas ele sabe, ele tem aquela ligação. Ele pode não ter o conhecimento intelectual, mas ele tem aquela ligação, ele tem aquele sentimento, né? Uma pessoa que está mais unida com um todo, né, que envolve a natureza, não aqueles que foram fechados em tempo, né? Que amanhã não importa porque já foi, né? Já destruiu tudo, eu vou morrer mesmo, né? E comprimido
em questão de espaço, né, de território. Então ele sente apenas ao redor deles, né? A minha família importa, o resto que morra tudo, né? Porque tem pessoas que se preocupam só com as suas famílias, né? Na questão dos animais também. Ah, meus animais é importante, eu posso que o resto pode matar tudo, pode virar tudo comida. Ele trata sua mãe, sua terra, como seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas como ovelhas, ou miçanga, cintilante. Sua voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto. Não sei, nossos modos diferentes dos teus. Não sei, nossos modos diferentes dos teus, ou são diferentes dos teus, né? A vista de tuas cidades causa tormento aos olhos do homem vermelho. Mas talvez isso seja assim porque ser o homem vermelho, um selvagem que na verdade nada entende. Então ele aqui ele coloca uma humildade, né? Ele ofende sem ofender. Fala, talvez eu seja ignorante, né? Mas porque eu não entendo essa coisa que você vive aí não, né? Então ele coloca bem claro, as vistas cadê? Vamos lá. Mas talvez, ó, a vista de tuas cidades causa tormento aos olhos do homem vermelho, né? Então, para quem está despertando, a pessoa ela começa a olhar a cidade com outros olhos, né? A princípio você vai ter aquelas fotos bonitas de cidades que postam aí as pessoas, né? Ó, cidade bonita. Mas quando você está despertando, você vai olhar isso, você vai falar, putz, né? Você vê prisão, né? Assim, não vou detalhar, né? Mas as pessoas vão começar a perceber e sentir, né? E você tem vários filmes, né? Eu não vou entrar nessa questão. Eu vou só deixar assim. Você vai perceber, só que aí eu falo, ó, não se escandalizem. Se você vive num prédio, se você vive no meio da cidade, faça o seu trabalho, se conecte, né? Você consegue viver harmonia em todo lugar, né? Não é o lugar em si, né? Que importa. Mas sim, quem vive numa vida real, né? Quando olha a cidade, meu, é assim, é surreal. Então tem pessoas que não despertam, talvez por causa disso, porque ainda se identificam muito, né? Ah, eu amo essa cidade, ó, legal, né? Mas vocês, meu, sem noção. Não há sequer um lugar calmo nas cidades do homem branco. Não há um lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem da primavera ou o tinir das asas de um inseto. Mas talvez assim seja por eu ser um selvagem que nada compreende. O barulho parece apenas insultar os ouvidos. E que a vida é aquela de um homem não pode ouvir a voz solitária do curiando, né, que deve ser um animal, não sei que animal que é, ou de noite a conversa dos sapos em volta de um brejo. Sou um homem vermelho e nada compreendo. O índio prefere suave sussurro do vento a sobrevoar a superfície de uma lagoa e o cheiro do próprio vento purificado por uma chuva no meio do dia, ou redescendo o pinheiro. Isso aqui não é só o índio que prefere não, né? Qualquer pessoa, a gente prefere quando você, por exemplo, você sai da cidade, você já sente aquele cheiro de mato verde, né? E se chove ainda vem aquele cheiro de mato molhado, né? Aquilo mexe no teu organismo, né? Mexe na tua consciência. Então por isso que as pessoas se sentem bem no meio do mato. Não é só porque fora da poluição não, porque aquilo toca, né? Aquilo reconecta, né? Coisa que aqui a gente estamos separados, digamos, né? Dessas percepções. O ar é precioso para o homem vermelho, porque todas as criaturas respiram em comum. Os animais, as árvores, o homem, né? Então ela já tem essa percepção que nós compartilhamos o mesmo ar, né? O ar que você respira é o que eu estou respirando, né? E são todas as criaturas. O homem branco parece não perceber o ar que respira. Parece? Como um moribundo em profunda agonia, ele é insensível ao ar fétido, né? Ao ar que quem vive sempre numa floresta, né? Tipo o índio, se for para a cidade, a única coisa que ele vai sentir é aquele fedor, porque ele a princípio ele tem mais sensibilidade. Porque nós, por exemplo, nós perdemos a nossa sensibilidade olfativa, né? Degustativa e várias sensibilidades mais. Né, pode ser que o ser lá na natureza ele tem muito mais visão, né, ele perceba coisas que a gente não percebe, né, porque por exemplo aqui, se você começa a fumar, por exemplo, se a droga que começa a se drogar, ela quer droga mais pesada porque ela vai perdendo a sensibilidade, né, o paladar, quem tipo fuma, bebe, esse tipo de coisa, né, vai perdendo o paladar. Quando você para, você vai sentindo mais paladar. Quanto mais você vai naturalizando a sua alimentação, seu paladar ele vai se aguçando cada vez mais. Então você não vai precisar daqueles alimentos fortes, né, para estar suprindo aquele vício, né.
Então, quem vive naquela natureza, então tem mais essas percepções, né? E se ele tem essas percepções físicas, imagina quais são as espirituais. Como o moribundo em prolongada agonia, ele é insensível ao ar fétido, mas se te vendemos nossa terra, terás de te lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar reparte seu espírito com toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao nosso bisavô e ao nosso primeiro o bisavô o seu primeiro sopro de vida, também recebe o seu último suspiro. E se te venderes nossa terra, deverás mantê-la preservada, feita santuário, como um lugar em que o próprio homem branco possa ir saborear o vento, adoçando com a fragrância das flores campestres, né? Então aqui é aquela coisa de ingenuidade, né, achando que o homem branco ia preservar alguma coisa. Assim, pois vamos considerar tua oferta para comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, farei uma condição. O homem branco deve tratar os animais dessa terra como se fossem seus irmãos. Então essa aqui é outra parte interessante. Sou um selvagem, desconheço que possa ser de outro jeito, né? Então assim, ele não tem outra forma, né, de você não tratar um animal como semelhante. Tenho visto milhares de bisões apodrecendo nas pradarias, abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro, que é o trem, né, possa ser mais importante do que um bisão que nós, os índios, né, matamos apenas para sustento de nossa vida. Então aqui é uma coisa interessante. O índio, né, mesmo se alimentando ainda de animais, eles se alimentam, eles matavam apenas o necessário. Então eles precisam ali, eles vão lá matar um animal, né? Dividiam entre eles. Então era só o necessário, né? Não era isso que o homem faz, o homem branco faz, né? Só que lá nessa questão é pior, que é daquela foto lá que eu mostrei para vocês, da montanha de cabeça de bisões, né? Aquilo foi uma limpeza. Então eles passavam de trem, né? Então o trem passava, então os caras iam atirando nas manadas, iam matando e deixavam lá apodrecendo, né? Foi uma forma de expulsar os índios também que eles faziam isso. Então os índios se alimentavam daqueles animais, então eles começaram a matar, né? E com isso muitos acabavam morrendo de fome também, né? Porque não se introduziram mais à natureza, buscando aquele alimento mais sutil, né? Então assim, tem várias, né, pormenores, coisas, mas assim, a gente não precisa entrar nessa questão. Então aqui ele coloca, né, a gente vai lembrar também do filme Avatar, né, que tinha ali os selvagens, os nativos, né, eles matavam o animal, então ele tinha aquele ritual, né, de matar o animal, não como desprezo, né, que nem você vê o homem branco fazendo. O homem branco, se você vê vídeos de frigorífico, de matadouros, eles espancam o animal não quer comer deles, batem. Então, o homem, como um parasita, ele tem um ódio em si, e se algo dá errado, ele quer descontar, né? Então o animal não colabora, não deixa eu matar ele. Ele não vem aqui, me mata, corta aqui meu pescoço. O animal reage, ele ele sente raiva por causa disso, né? Então ele tenta fazer o mal, e se a vítima não colabora, ele quer descontar a raiva dele, né? A podridão dele em cima da vítima. Então ele espanca o animal, ele bate no animal, ele queima, né? Ele faz essas coisas absurdas. E se diverte, né? Nossas festas de tradições, se divertindo, torturando animais, né? Isso é inaceitável, né? Então fala, você tem que despertar, você tem que adquirir uma consciência de anjo, né? Para poder ver isso e não querer tacar um raio para destruir logo a humanidade, porque a gente tem que passar por cima disso, né? A gente vê os absurdos, a gente vê muita coisa negativa, e você tem que ter a sensibilidade de ir além disso e ver as coisas boas também que existem nesse universo, porque aqui a coisa está feia. E os caras tinham, né? Os caras tinham essa introdução, eles sustentam, porque eles sempre aprenderam que era daquele jeito, mas o uso que eles faziam de tirar a vida para se alimentar era algo, né, digamos assim, dentro do aceitável, né, como animais que o matam só porque precisam comer. Mas eu não vou entrar nessa questão do julgamento, como eu já falei anteriormente. O que é o homem sem animais? Então aqui é interessante, ele coloca essa questão. O que é o homem sem animais? Se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao homem. Tudo está relacionado entre si. Então aqui ele traz uma sabedoria não imediatista, não de agora, de quem viveu só uma vida, uma sabedoria espiritual, né? Porque eu não sei, será que o que acontece com o animal acontece com o homem? Né? Provavelmente sim. A gente dentro de uma lógica,
né, de um raciocínio lógico, a gente acredita que sim, porque se os animais acabar, o homem vai acabar também, né, porque está acontecendo algo, né, que nem falar as abelhas, se as abelhas acabar, quem vai polinizar, né, embora já estão aí fabricando abelhas, animaizinhos, né, robóticos, mecânicos, né, para poder fazer esse trabalho. Mas sai uma essência, sai um espírito, um logos que rege esse reino, que deixa de atuar, porque o logos não vai encarnar no robozinho, né? Porque o robozinho não tem suporte para encarnar o logos, para animar, porque esses insetos são animados pelo logos, pela energia que vai lá, anima e vai desenvolvendo a sua individualidade, né? Vai se individuando, mesmo esses insetinhos que agem tem a mente de colmeia, né? Que agem tudo igual, com a mente única, né? Como o cardume, o rebanho, né? Muitas vezes é assim. Então você tem essa energia, você tem a natureza atuando aqui. Aí se você coloca tudo robozinho, não tem abelha, vamos botar tudo robozinho que vai fazer o mesmo serviço delas. Mas aí vai ficar aquela coisa fria, né? E a alma que vive no ser humano vai entristecer, né? Então é por isso que você vai ter muitos filmes, né, que falam de Matrix, que falam de despertar. Eu esqueço o nome dos filmes, então me perdoem por isso. Mas tem um filme que as pessoas não podem ter sentimentos. Então as pessoas são drogadas desde a infância para inibir os sentimentos. Mas chega um ponto que as pessoas, às vezes, ela deixa de tomar um remédio e brota o sentimento. E aquilo é bom, porque é gostoso, é nosso, é da nossa alma. Ela gosta, né? Então ela deixa aquilo eclodir, né? Então ela para de tomar remédios e muitos acabam se matando. Muitos que tentam, né, viver de forma real, aí se bate de frente com um mundo totalmente falso, ela não aguenta. Ela pira, ela surta, né? Então ela se mata como se fosse para fugir, né? Uma espécie de fuga. Então o filme eles trazem muito isso, né? Que é essa tristeza que você pode sentir quando você está despertando, né? Essa coisa de fuga, de querer sair de qualquer jeito, né? Mas nós temos que ter lucidez, né? Para aceitar esse nosso momento de estar aqui e trabalhar da mesma forma possível, deixar que nosso espírito haja, não eu, não esse animal que quer fugir. Então, ok, se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao homem. Tudo está relacionado entre si. Vamos aqui para a quarta página. Tá acabando já. Deves ensinar a teus filhos que o chão debaixo de seus pés são as cinzas de nossos antepassados, né? Ele passa aqui pro homem branco, lá pro grande chefe de estado, pro presidente dos Estados Unidos. Então deve ensinar isso, né? Como se fosse, né? Como se fosse dar alguma importância, para que tenham respeito ao país, conta a teus filhos que a riqueza da terra são as vidas da parentela nossa. Ensina a teus filhos que o que temos ensinado aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a terra, fere aos filhos da terra. Se os homens cospem no chão, cospem sobre eles próprios. Então aqui eu já falei até anteriormente, né? Nós andamos aqui na cidade. Hoje as pessoas estão se civilizando mais, né? Aquela coisa de antigamente você pegava, por exemplo, papel do chão e jogava com maior facilidade, né? Uma bala, a gente vê os pátios de escola, né? Tudo imundos, né? Depois do intervalo. Então essa faxineira vai limpar todo aquele lixo. As pessoas ainda pegam latinhas que tomam lá e jogam fora da janela do carro, né? Então qualquer bolzinho, né? É bicho, isso é animal, né? Essa coisa de você, vamos supor, cuspir no chão, né? Você, por exemplo, eu falei, você não joga um papel, você não suja o chão da sua casa, né? O mundo é sua casa. Então quando você sai por aí, não sai jogando lixo, né? E as pessoas ainda comuns, né? A Matrix fazem muito isso. Só que antigamente, né? Para quem tem um pouco mais de idade, sabe que a coisa era muito pior, né? A coisa era porquice mesmo, né? A coisa era muito porca. Eu acho que hoje ainda tem isso daí. Mas hoje as pessoas estão mais já conscientes, porque a própria mídia fez propaganda, né, para tentar se civilizar um pouquinho melhor o povo, e hoje parece que vai ter até multa para quem sujar o chão. É bom que tenha, infelizmente a nossa raça é assim. Nossa raça, né, a raça que a gente encarnou, né, precisa ter um medo, precisa ter, se você não fizer isso, vai ser punido, né? Por isso que eles criam um Deus, né, que se não for bonzinho, o Deus vai punir, né? Por isso que criam recompensa, né? Aí falam, as pessoas são tão boazinhas que precisa acreditar que existe um paraíso para elas ir, né? Senão elas não fazem o bem, né? Porque se não tivesse a ameaça do fogo eterno e de um paraíso, elas não vão fazer o bem, vão virar bicho, vão virar os bichos que são, né? Então a Matrix tem todo esse meio de controle, né? De manipulação, para manter as rédeas e tal, né? Isso aí é tudo pensado, isso aí não é à toa não.
a gente tem que acordar para isso, a gente tem que olhar isso e falar, nossa, né? Tô saindo do buraco incrível. E entender que é a sua alma que está ali agindo, te resgatando, né? E te ajudando, e vendo a verdade através de seus olhos, né? E você percebe isso acontecendo. De uma coisa sabemos, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família, todas as coisas estão interligadas como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride aos filhos da terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida. Ele é meramente um fio da mesma. Tudo o que ele fizer a trama, a si próprio fará. Então aqui, eles têm uma percepção muito, digamos, expandida, né, profunda, que é de dentro, e tem aquela expansão que se abraça como um todo, né, como sangue que une uma família, né, nós temos todos o mesmo sangue, né, o DNA, que seja, né, todos os mesmos sangue, temos essa igualdade, né, o sangue que corre em mim, corre em você, né, então nós temos essa vibração semelhante, né, então não é, embora tenhamos personalidades diferentes, nós somos de certa forma o mesmo espírito, né, o mesmo logos, uma unidade, a terra, né, ou maior que seja, né, eles tinham essa percepção, né, dessa união. Por exemplo, eu não tenho como encarnar aqui e me agir como se eu não fosse humano, como um ET, não sei das quantas. Não, eu tenho que agir como humano, eu me passo como humano, né? Então você se percebe nisso, né? Que originalmente você não é humano. Eu não preciso me prender na forma humana. Eu falo, eu sou isso, então eu meio que me estatizo, não, meio que me congelo nessa forma, nesse ser que eu sou, porque eu me amo, não sei o que, né? Eu me adoro e eu acho que você é o Márcio eternamente. Não, amanhã você é outra coisa totalmente diferente, né? E que importância tem isso? Nenhuma. Agora, se tem importância, eu vou dar importância ao que eu sou hoje. Aí eu vou e me paraliso nisso e vou ficar, digamos, ad eterno, sendo essa coisa aqui, né? E prendendo um espírito fantástico, digamos, infinito, né? Que eu sou apenas de uma forma, né? Mas eu acho que o espírito ele não se prende, ele deixa ali alguma parcelinha de energia dele e fala ok, né? E deixa lá. E quando aquilo tudo acabar, aí ele recolhe a energia. Simples assim. Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota, né? Que é o que, vamos supor, viu o homem branco vindo derrotar tudo, os filhos deles viram que contra certa classe de pessoas, indivíduos, não havia como lutar, né? Às vezes você tem aquela percepção reduzida, né, de uma criança, que a gente sempre lutou por tudo, né, e conquistou e defendeu nosso território. Então eles têm uma certa decepção, você pode ter uma certa decepção com seus pais, não porque a gente não luta e defende nosso território, e a gente continua vivendo aqui, né, e paz, amor e tal. Só que, né, não é bem assim. Os mais antigos sabiam que tinha que recuar, senão tudo ia ser destruído. Então tem que ter essa percepção. Só que aí não tem como passar isso para os filhos. Os filhos não vão saber, eles vão sempre ficar com aquela imagem de derrota, né, vão crescer com aquilo. Vamos ver, os nossos filhos, vamos ver se ele fala disso. Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E depois da derrota passam, e aquela coisa de índio, né? Sempre ser guerreiro, né? De ter aquela coisa do cabelo, tudo. Né? Então, realmente, você lidar com um inimigo que não pode derrotar, não pode fazer nada, né? Aí é decepcionante, né? Porque o índio tinha esse ego mesmo do guerreiro. Aí depois da derrota passam o tempo em ócio, né? Sem fazer nada. Envenenando seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Então assim, eles se contaminaram, né? Digamos assim, se contaminaram. O homem branco chegou, invadiu, e as energias deixou se contaminar com a energia do homem branco. Não tem grande importância. Hoje a gente vê isso aí, né? Isso acontece muito, né? Dos índios estarem contaminados. Não tem grande importância onde passaremos os nossos últimos dias. Eles não são muitos, né? Então ele sabia que eles estavam com o tempo contado. Mas algumas horas, mesmo uns invernos, e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram nessa terra, ou que tem vagueado em pequenos bandos pelos bosques, sobrará para chorar sobre uns túmulos um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como o nosso, quando eles reinavam lá sozinhos, né? Nem o homem branco, cujo Deus com ele passeia e conversa como amigo para amigo, pode ser isento do destino comum,
né? Então nem um homem branco, cujo Deus com ele passeia e conversa como amigo para amigo, então ele tinha uma... Então foi passado para o índio, né? Que o homem estava assim com Deus, né? Ah, Deus fala conosco, né? Nós temos até um livro escrito por Deus, né? E talvez o índio tenha, ó, que Deus que é esse, né? Falou, nossa, Deus falou. Então, assim, eu acho que eles não caíram, mas eles jogou aí como, ok, nossa, então você fala com Deus, né? Parabéns, né? Ó, então o homem deixou de passar isso aqui, né? Como se fosse a vontade de Deus, que os homens eles fazem muito, olha, nós estamos fazendo isso aqui porque é a vontade de Deus. Eles usam muito isso. Ah, poderíamos ser irmãos, apesar de tudo. Vamos ver. De uma coisa, sabemos que o homem branco venha, talvez, um dia descobrir. O nosso Deus é o mesmo Deus. Talvez julgues agora. Talvez julgues agora que o podes possuir do mesmo jeito como desejas possuir nossa terra. Então ele foi uma zombaria mesmo, né? Que ele acha que tem Deus aí com ele, que possui, né? Que fala com Deus, né? Mas não é o mesmo Deus, né? Não tem isso. Então assim, ele tem essa visão grande mesmo do ser humano, né? Que ele acha que o homem pode possuir tudo. Da mesma forma que podia possuir tomar tudo, o homem ele tomou Deus para si, né? Então olha aí, o homem ele tomou Deus para si, né? Essas pessoas que falam, ó, que fala com Deus, que tem um livro escrito por Deus, né? E ó, Deus é comigo, né? Ah, vai com Deus, não sei o que. Então ele acha que tem Deus, né? E tomou Deus para si, assim como eles se aposta de tudo, se apostaram de Deus, né? Então o Deus é nosso, e se Deus mandar nós fazer isso a gente faz. Então o índio ele coloca isso aqui, né? Ó, ele é Deus da humanidade inteira. Ó, Deus é o mesmo, talvez julgues agora que o podes possuir do mesmo jeito como desejas possuir nossa terra, mas não podes. Ele é Deus da humanidade inteira e é igual sua piedade para com o homem vermelho e o homem branco. Essa terra é querida por ele, e causar dano à terra é acumular de desprezo. Terra é acumular de desprezo o seu Criador. Os brancos também vão acabar, talvez mais cedo que todas as outras raças. Continuas poluindo a tua cama e has de morrer uma noite sufocado em teus próprios dejetos. Então aqui ó, ele fala uma coisa, um ditado, talvez indígena, né? Polui a sua cama, um dia você vai morrer sufocado nos seus próprios dejetos. O homem já está morrendo, né? É outra visão que vocês podem ter, né? Não é uma visão muito boa, né? Eu digo, não tenha, mas olhem a realidade. Nós estamos morrendo. O homem branco é um homem doente, né? Eu tenho falado, não é natural ficarmos doentes. A doença devia ser uma coisa que não existisse para nós. Eu tenho um vídeo que eu falei de doenças aí. Doenças é a cura. Então vocês podem pesquisar doenças. Vai no meu canal lá, coloca lá doenças. Doenças é a cura, né? Que a gente não pode curar a doença com remédio. A gente tem que curar de uma forma natural, porque a doença está nos alertando. Porque se a gente descobrir formas para curar todo tipo de doença com remédio, o monstro em nós não vai ter nada que segure ele, né? Porque eu fico doente porque eu tenho algo a resolver, né? E nesse conflito, se eu não conseguir resolver, meu corpo se destrói, né? Mas se eu consigo, eu me curo. Então isso que a doença está te alertando. Então eu passo isso melhor nesse vídeo. Então ele coloca, ó, isso que ele fala aqui, né? Continua poluindo a sua cama e morrerá sufocado nos seus próprios dejetos. Já acontece com o homem branco, que é doente, né? É doente e a gente vê que até a doença é explorada. Porém, ao perceberem, vocês brilharão com fulgor, abrasados pela força de Deus que os trouxe a esse país. Então olha só, Deus que os trouxe a esse país. Então o homem ele sempre falou, né? Deus é a vontade de Deus que nos trouxe aqui. Aí vinham os padres, né? Queriam doutrinar os índios, né? Olha só, os padres queriam doutrinar índio. Por algum desígnio especial, lhes deu o domínio sobre essa terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é para nós um mistério. Então assim, por quê? Né? Então aquela coisa, nossa, nós sempre fomos bonzinhos, por que está acontecendo isso com a gente? Então mesmo os índios conectados à natureza, eles atraíram o que a gente pode chamar desse karma, né? Imagina se eles atraíram isso, imagina que o homem branco não está, né? O destino que os aguarda, fica aí um mistério, né? Então aqui ó, é um mistério, ó, aqui, ó. Esse destino para nós é um mistério, né? Por que, né? Foram atraídos, por que veio, por que o tal Deus, né, trouxe essa raça para cá, para nos dominar, para nos subjugar. Ó, pois não podemos imaginar como será quando todos os bisões forem massacrados, os cavalos bravos domados, os cavalos bravos, né, domados, as brenhas
das florestas carregadas de odor de muita gente, e a vista das velhas colinas empanada por fios que falam, né? Seriam as fiações nossas. Então eles têm aquela visão da cidade. Para o índio, a visão de uma cidade é assustadora, né? Fios para todo lado, né? Essa cidade aqui mais comum, né? Aqueles arranha-céus, lixo pela cidade. Nossa, assim, é surreal. É você ir no umbral, né? Eu acho que se nós aqui descer no umbral ver a coisa como lá, é o que o índio eu acho que via. É pra gente ter uma noção dessa distância de dimensões, do que você ter uma visão, ou alguém falando desde um ponto de uma visão diferente, né? Imagina se um ET vem aqui falar a verdade, né? A coisa meio que choca, né? Eles não falam, eles dão uma atenuada porque sabe que tem que falar como se fala pra criancinha. Onde ficará o emaranhado na mata? Emaranhado, né? Será que é os fios que ele fala? Terá acabado. Onde estará a águia? Emaranhado assim, a floresta mesmo, né? Onde estará a águia? Irá acabar. Restará dar adeus à andorinha e à caça. Será o fim da vida e o começo da luta para sobreviver. Olha só, né? Então ele coloca aqui, luta para sobreviver. As pessoas sempre acham que índio, né, no meio do mato, acha que luta para sobreviver. Não, eles não lutam, não existe luta alguma, né? Essa luta para sobreviver é uma coisa humana. Então ele até colocou de forma talvez até intuitiva do que o homem vive, porque o homem vive numa briga selvagem, de disputa entre si, de guerra, né? Ou seja, uma luta para sobreviver, né? Então você nasce num país que não vou entrar em detalhes, mas você tem que lutar, você tem que conquistar, senão você não consegue viver, se você não consegue ter as coisas que você precisa, o mínimo, o básico, né? Então assim, luta por sobrevivência, porque você é dominado, você vive dominado, né? E não é uma realidade de um povo livre, né? Porque tudo isso vai acabar, ó, quando o homem vir acabar com tudo, né? Aí vai começar a luta para sobreviver. Compreenderíamos, talvez, se conhecêssemos com que sonha o homem branco, se soubéssemos quais as esperanças que transmite aos seus filhos nas longas noites de inverno, quais as visões. Longas noites de inverno, aqui eu acho que eles, como eles não vão caçar, eles ficam mais, né, em casas, então contando histórias, né, se interagindo. Então pensava que os humanos talvez fizessem coisas semelhantes, né? Os humanos vão fazer joguinhos, vão jogar aquele joguinho lá que as pessoas ganham e compram coisas, né, até esqueci o nome, né? Então não tem aquela cultura, o homem não tem algo espiritual para passar para sua prole, né? Isso que é o mais triste, né? Eles não sabiam disso. Mas que é uma raça, um parasita vai passar o que para sua prole? Compreenderíamos talvez se conhecêssemos com o que sonha o homem branco, né? Será que sonha com algo o homem branco? A não ser quer mais, né? Posse. Se soubéssemos quais as esperanças que transmitem aos seus filhos nas longas noites de inverno, quais as visões do futuro que oferece às suas mentes para que possam formar desejos para o dia do amanhã. Somos, porém, selvagens. Os sonhos do homem branco são para nós ocultos. Não é oculto, é que não existe, né? São obscuros. Não é oculto, é obscuro mesmo. E por serem ocultos, temos de escolher nosso próprio caminho, se consentirmos. Se consentimos, né, escolher nosso próprio caminho. Se consentimos, será para garantir as reservas que nos prometeram. Então, assim, pelo menos isso, né? Pelo menos deram um lugar para nós, né? Na questão, assim, não teve. Eles expulsaram, né? Melhor do que expulsar, matar todo mundo. Falar, vamos tentar fazer algo então no lugar novo, né? Mesmo sabendo que ali eles poderiam estar aquela ameaça constante do homem branco invadir, né? Porque o homem branco ele não se contenta, é um parasita, ele come, é um câncer que destrói uma região e pula para outra região, né? E é o que você pode fazer no momento, é recuar, né? Ou recuar ou resistir, morre todo mundo, né? Não é bem uma escolha sábia resistir quando vem esse tipo de invasor. Então eles ofereceram pelo menos, né, uma opção, então eles tiveram que aceitar. Lá talvez possamos viver os nossos últimos dias conforme desejamos. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem a parar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará vivendo nessas florestas e praias, porque nós a amamos como ama um recém-nascido, ao bater do coração de sua mãe. Se te vendermos a nossa terra, ama-a como nós a amávamos, proteja-a como nós a protegeremos. Nunca esqueças de como era essa terra quando dela tomasse posse. E com toda a sua força, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Com toda a tua força, o teu poder e todo o teu coração, conserva para teus filhos e ama como Deus nos ama a todos.
de uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus, essa terra é por ele amada, nem mesmo o homem branco pode evitar o nosso destino comum. Então aqui, né, finalizando, nunca esqueça de como era essa terra quando dela tomasse posse. Então, como que é a terra do índio, que o índio vive? Né? Florestas, né? O homem, quando vê pela floresta, mesmo se eu invocar aqui um sentimento antigo que eu tinha quando eu olhava, eu via a solidão, não via nada, só verde. Nossa, você está no meio do mato, você se perde e você morre, né? Você via algo invertido que você vê na cidade, você vê proteção, você vê um lugar para você ficar, né? Agora no verde não, você vê algo que tem que ser adestrado, tem que ser domado, né? Tem que ser mapeado. Então essa é a visão do homem, de dominar, né? Então ele tem que botar aquela coisa de joelhos, algo controlável, né? Então assim, o homem não estava nem aí para essa visão, quando ele fala assim: nunca se esqueça de como era essa terra quando dela tomasse posse, né? Porque o homem não vê isso, o homem vê algum bicho a ser, né, conquistado. Então assim, é muito, digamos, triste isso, né? Então você tem aqui a visão de seres alienantes, alienados, né? De verdadeiramente selvagens, né? Que é o homem branco, não quem vive na selva que é selvagem, que nem já tem uma publicação que as pessoas falam. Selvagem é quem destrói, né? Não é quem cuida, né? Então o índio estava lá, estava cuidando. E para o índio, aquilo é a casa deles, né? Aquilo, eles têm onde se alimentar, eles podem construir uma casa ali natural, né? Eles têm água, tem o sol, né? Estão ali, eles têm vida ali. Agora numa cidade eles ficam completamente perdidos, numa selva de pedra, fria, escura, né? Bom, é isso, né? Eu enrolei pra caramba pra poder entrar no texto. Aí espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver só o tempo aqui. Já vai 1h16. Era isso, né? Eu queria ler esse texto pra vocês. Eu achei bem legal. Mas tracei aí uma visão meio, tipo, tentando, né, entender essas dimensões, né, de que estava cada povo, porque é o que nós precisamos perceber agora, porque nós estamos nessa condição de que não consegue se ver, né, de parasita, que não se enxerga. E o que você é esse ser real, né? Vamos supor, se aproxima mais do índio, mas vai além disso, vai muito, muito além, né? Não é nem homem branco, nem índio, nem ET, nem nada, né? Então, se você se permite isso, se você derruba esses filtros de que não venha falar nada contra mim, né? Porque o homem branco não vai aceitar ser você é um parasita, né? Você é isso, ele não aceita, né? Porque não tem suporte psíquico, né, para entender a condição dele, né? Então ele está assim adestrado e dominado, está cheio de vírus, é um PC cheio de vírus, não tem que formatar, né? Que nós não sejamos isso, que nós sejamos humildes, né? E entendamos a nossa situação, que nem hoje eu estou numa pele humana, né? E coletivamente o humano é isso, isso e isso, né? E se precisar vir uma limpeza, vai pegar todo mundo, né? Mas vai levar a parte, digamos, ruim que há em mim, né? O eu mesmo continua, é eterno, é o eu mesmo que fala, né? Que busca, né? Essa vida real, esse despertar, né? Que não alimenta o parasita, né? Mas o parasita em mim vai lutar, o animal em mim vai lutar, não o animal real, o animal adestrado, né? O animal que luta pela sobrevivência, né? Então assim, pro desperto, né, para o ser que vem de fora, a dimensão assim é muito grande, né, do que se passa aqui. Como eu falei dos filmes, né, que as pessoas começam a despertar e elas percebem onde estão, então elas se tiram a própria vida, né, que é um erro também, né, mas são ações precipitadas dos primeiros, né, dos desbravadores, porque o desbravador, né, deixa eu fazer outro exemplo aqui, por exemplo, você vai para o meio da selva, alguns vão ser mortos pelos animais, né, então é a mesma coisa. Então os primeiros que começam a despertar, eles são, né, são mortos pelos animais, porque de certa forma vem muito animal, né, o astral cai em cima deles, eles não resistem, mas nós já estamos além desse ponto, né, nós já estamos bem avançados, então não desistimos, né, nós deixamos que o todo se faça. Então o que há de ser feito aqui, né, o que há de ser feito, não sei, nem imagino, mas eu confio no todo, eu confio no cosmos, né. Você olha o universo, você vê assim que ele é lindo, maravilhoso, você vê uma coisa, né, esplêndida. E isso não é destruição, né, não entra nessas picuinhas que se faz aqui de manter, de não sei o que, né, não, transforma e floresce, né, e isso vai acontecer aqui também, está acontecendo, né, e o que há de invertido, o que há de resistência, o que há de doença, de câncer aqui, vai ser transmutado, né, e então nós podemos olhar e nos ver, né, e
falar, ó, realmente, como humano, né, ainda resta muitas dessas coisas e eu não vou opor resistência quando vier a mudança. Né? Quando alguém tenta curar uma doença, a pessoa lá fica lá imóvel para poder ser curada, é mais ou menos isso. É porque você sabe que algo bom vai acontecer. Né? Então acho que a gente passa por esse momento. Né? E o pior é o próprio ego que resiste, que acha que é isso, que se ofende. Né? Não, a gente tem que ir além disso. Né? Temos que estar transparentes. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sempre deixa meu e-mail para comentários, perguntas, dúvidas, sugestões. Muito obrigado, até o próximo vídeo.